Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bom, vamos para a mensagem. O tema de hoje é a lei do Espírito. A lei do Espírito. E vamos ao livro A Roma. Paulo escreveu aos Romanos. E começamos no capítulo 3, verso 28, para ver a lei do Espírito de vida. Bom, diz aí no verso 28, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, por fé, sem as obras da lei. Agora o verso 27, onde, pois, está a jactância? Fica excluída por qual lei? Pela das obras? Não, senão pela lei do quê? Veja que isso são duas leis. A lei das obras, antes da cruz, você obrava e era uma lei que lhe ajudava. Antes da cruz. Mas então, quando muda o pacto, então a lei das obras não te ajuda. Ou melhor, te coloca em apostasia. Então agora, quando muda o pacto, agora é outra lei. A lei da fé. E fé é a certeza do que se espera. Veja o que diz o capítulo 4, verso 6. Veja como diz. Como também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem o quê? Justiça sem o quê? Vamos ver aonde nos leva isso, não? Porque você sabe, a revisão da falsa ciência e a verdadeira ciência, que temos vindo falando na semana passada, porque a lei foi uma falsa ciência, porque não justificou a ninguém. Ninguém pôde cumpri-la, e ainda que era uma ciência, a ciência das obras. Mas o que acontece? Que ninguém pôde cumprir as obras para ser justificado pelas obras. Então isso se converteu em falso, porque a lei nada o quê? Nada aperfeiçoou. Então por obras você não vai conseguir nada. Por isso é que é uma falsa ciência. Agora, a fé consegue? Então é uma verdadeira ciência, a ciência da lei da fé. E diz aqui que Deus atribui justiça sem obras. Não é o que você sente, porque você não vai sentir nada. Agora, mesmo você não sente nenhuma justiça, é que você tem que estudar muito bem a Deus para que você entenda que Deus disse: eu te atribuí justiça. Você é um homem justo e você é uma mulher justa. Se Deus te chama justo a você, então não se pode te chamar de pecador. Porque Ele te atribui sem obras, te atribui justiça e diz: tu és a minha justiça, por haver crido. Isso é grande? Então, diz o verso 7, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o varão a quem o Senhor não imputa pecado. Quer dizer que é uma bem-aventurança que nós temos?
que Deus não nos vê em pecado. Agora vamos seguir, vamos ao passo B. Veja o que diz Romanos capítulo 8. Capítulo 8. No verso 2, a lei do Espírito de vida. Este é o tema de hoje, a lei do Espírito. Essa lei do Espírito que é a lei de fé da vida. Diz o verso 2, porque a lei de Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus, enviando a seu Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou ao pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos conforme a carne, senão conforme ao Espírito. Você sabe que toda a justiça dos 613 mandamentos se atribuiu a você como que você a cumprisse. Olha, uma vez passou uma mulher com um fluxo de sangue. Está nos livros históricos que havia uma mulher que padecia do fluxo de sangue e derramava muito sangue, então não podia ser curada. E então o que ocorre é que ela viu a Jesus, e você sabe que os judeus carregam umas trancinhas aqui, que são uns símbolos dos mandamentos, Kenneth, sim? Tisse, como que chama? Sim? Então essas trancinhas que você tem visto por aqui, as trancinhas que eles carregam, isso significa que ele está tratando de cumprir a lei, que ele honra esses 613 mandamentos. Agora, quando a mulher viu a Jesus, diz que se agarrou da borda de suas vestes, mas não foi na borda de suas vestes, foi nas trancinhas. O que ela agarrou foi e disse: esse é verdadeiro, esse sim cumpre a lei. E nesta fé, quando ela se agarrou à borda de suas vestes, disse que ficou curada do fluxo de sangue. Agora, Jesus cumpriu a lei cabalmente, cumpriu e nunca foi encontrado em pecado. Foi homem, veio em semelhança de carne de pecado, foi tentado em tudo e nunca se achou pecado nele, porque senão não poderia morrer por teus pecados, correto? Pois a justiça da lei, que foi o que ele conseguiu, é o que se atribui a ti quando você crê em Cristo Jesus, a seu nome e glória. Pastor, então eu sou igualzinho a Jesus? Se não é, não se vista que não vai. Deus não troca por menos. Você crê? Olha, veja esta bênção em Efésios 2, para que você veja como você tem que estar. Efésios capítulo 2. Porque ele não troca por menos. Ou você está perfeito, santificado, completo, igualzinho a ele, ou não vais para nenhum lado. Porque ele não troca por menos. Efésios capítulo 2. Verso 4. Diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, ainda estando nós mortos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Por graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e assim mesmo nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Agora, o que fez que te assentou juntamente com ele? Você está sentado? A igreja está sentada juntamente com ele? Agora, como pode estar uma igreja para ele sentar-se ao seu lado? Toda a justiça dos mandamentos de Deus, quando você diz Senhor Jesus Cristo,
Eu confio na ressurreição. Eu confio no sacrifício, no derramamento de sangue. Quando você confessa isso e crê de coração, imediatamente do céu desce a teu favor toda a justiça da lei a teu favor e já você não é um pecador. Isso ocorre uma só vez. Isso não se perde. Isso é uma vez. Fica imputado a teu favor toda a justiça de Deus, assim caminharás tu até que morras. Justificado, limpa a consciência. Pode te levantar em tua casa em qualquer circunstância, que você sabe que são muitas as circunstâncias más que essa carne nos traz, que às vezes você está na sua casa atribulado, e com todo o conhecimento que você tem, às vezes você diz, por que me sinto assim? E por que estou nesta atitude? Por que estou bravo? Por que estou deprimido? Porque com todas essas bobagens que lhe dá a tua carne, você pode dizer, escrito está, toda a justiça da lei está cumprida em mim, não confia em minha carne, sigo adiante em fé. Tem que confiar no que está escrito a teu favor. Com isso é que você vai vencer. Bom, com isso foi que Paulo disse, porque somos mais que vencedores. É nisso que a igreja está amparada, não é que você foi jejuar no sábado, ia fazer vigília e martelando aí toda a tarde, Senhor, não se esqueça de mim, oh Pai, unge-me, olha Senhor, ajude-me, santifica-me, Senhor, veja que eu aquilo, repreende o diabo. Isso são bobagens, isso são besteiras nesse pacto. Aqui é fé. Fé é a certeza do que você lê e o crê. E diz, isso é assim. Por isso foi que Abraão pegou ao filho e o entregou. Por quê? Porque Deus lhe havia dito, olha, nesse filho seu é que você tem a herança da descendência, vem aí. Mas depois de momento, às semanas, aos anos, porque o menino já estava grande, de momento o pede que o sacrifique. E bom, mas é que nisso está a bênção, se ele me pediu para sacrificá-lo. Pois, tranquilo, quando levantou o punhal assim, e de momento veio um anjo e o segurou pela mão. E ele sabia, você sabe, não, é que eu estou confiando no que ele me disseste no passado. Eu já me encontrei em momentos assim, que às vezes Deus te põe entre a espada e a parede, você sabe? E você diz, uau, mas então eu vou ao que está escrito. E em base ao que está escrito, eu me meto por aí cego. Como eu sei que eu estou em fé? Quando atuas assim. Eu vivo na fé porque atuo assim. Há momentos onde tem que tomar decisões. Olha, uma vez Abraão estava com Ló e havia uma decisão que tomar, e então havia umas terras que tinha que repartir. E então veio Abraão e havia a planície e estava as montanhas. E um que saiba de terra, qual que vale mais? A planície ou a montanha? O plano, porque aí você fabrica mais casas, não tem problemas, e na altura tem que gastar e subir, as casas ficam empinadas, tem que pôr umas colunas. Bom, então sem números de coisas para levantar, coisas aí. E então veio a Abraão, como está tratando com o pai da fé, Abraão lhe disse, escolhe você, qual que você quer? E Abraão poderia ter dito, olha, eu sou aqui a cabeça, assim eu fico com a planície e você fica com a montanha. Mas Abraão estava testando a Ló. Deixe-me ver o coração desse abençoado. Se ele é bom, ele disse contra Abraão, você sabe que você me trouxesse contigo e na verdade você aqui é a cabeça, você sabe, escolhe a planície, eu fico satisfeito com o que você me der. Mas não, ele disse, o que você quer, a planície ou a montanha? E ele, bom, eu quero a planície. Pois bem, fique com a planície. Mas o que acontece é que a planície estava Sodoma e Gomorra, que era uma cidade muito pecaminosa, de muitas provas, e parece que as musiquinhas chegavam lá onde estava Ló, e disse que Ló movia suas barracas. Olha, ele ia lá fazer compras, você sabe, às vezes ia lá no povoado fazer compras, e parece que gastava mais gasolina, e você sabe, os cavalos chegavam cansados, as mulas, seja lá o que for.
ou quer que fosse de transporte, diz a palavra que Ló ia movendo sua casa um pouquinho mais próximo, e já quase estava mudando para Sodoma e Gomorra, e ali se afligia sua alma por ver os atos iníquos ali. E Abraão estava lá na sua montanha, na presença do Senhor ali, você sabe, nos campos lá. Mas é pela fé. Você sabe, há momentos que você tem que dizer que fique com a melhor parte. Eu em fé sigo. Você tem me abençoado. Tem negócios que você tem que, por exemplo, homens de negócio tem que dizer: há muita pressão, vou usar de esperteza, vou usar de maquinação, e depois de repente diz: não, seja normal, tranquilinho, confia-me. Parece a pior parte. Pega lá. E então, quando não há malícia, nem maquinação, nem maldade, tenha cuidado com seus tratos, que as espertezas aqui se pagam. Não seja muito esperto, seja honesto, porque a esperteza se paga a longo prazo. Você não vê que teu anjo, esse é o teu problema aqui. Você tem um anjo que é louquinho por você, servindo-te, ajudando-te. Este é um problema. Oxalá não tivesse nenhum. Isso é bom quando você é honesto, mas quando você é desonesto, esse anjo, isso aí é injusto, isso vai pagar, vou te agarrar a longo prazo. Te agarra. Pois Paulo era um homem que falava umas coisas. Imagina, ele dizia: olha, sem obras. Mas é que hoje, eu vivo sem obras, as pessoas dizem: param aqui. Hoje, imagine nos tempos de Paulo, diz: Deus atribui toda a sua justiça sem obras. E como? Por fé. Ah, é por fé? Pois eu digo, se crer. Sim, é uma lei. E você tem que respeitar esta lei. Sabe por quê? Porque sem esta lei é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você vê pessoas dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele está falando de milagres e de coisas. Não. Sem fé, sem esta atitude, tudo que faz, é impossível que você agrade a Deus. Paulo era o portador da verdadeira ciência, o único homem que se levantou na história a falar palavras como a que estamos falando hoje. O homem que trouxe esta revelação, Paulo, justiça sem obras. Justo. Olha, abençoado, eu espero que você esteja me entendendo, mas você está perfeito. Você está santificado. Você sabe que você não há maldição que tenha validade? Contra ti não há feiticeiro, bruxo, você pode mudar para o lado do inferno. Estabelecer seu escritório na Avenida Inferno com a Rua Maldição. A você não há quem o toque. Você não vê que você anda com toda a justiça, a lei é ao teu favor. A você ninguém pode te maldizer mais. Digo, se crê no que está escrito. Porque tem pessoas que ainda têm medo e você vê que faz suas coisinhas, cuidado, isso é mal. Olha, isso tem uma... não se salga, ou ficou muito salgado. Não creias. Toda a justiça da lei está a teu favor. E mais, contra você ninguém pode se meter. Se meter contra ti é um problema. Qualquer empregado que trabalhe contigo, que te deseje mal, não te defenda, deixa ele sozinho. Quando vem o anjo e pega contra ti, ninguém pode se meter. Digo, se a justiça da lei se cumpriu em ti, tu és um bem-aventurado abençoado. Por isso, o espírito de medo se vai de você. Não de todo você, que às vezes você ainda tem medo. Muitos de vocês ainda têm medo, ainda mais quando fica sozinho. E não é que eu também tenho passado por essas coisas? Eu ouço ruídos e tudo.
E faço assim, tranquilinho. Hello, anjo, graças. Tá por aí o ruído? Eu te digo, se por esta palavra, você consegue expulsar o espírito de medo de ti, caminhas tranquilinho como um leão pelas ruas. Seguro que a você nada vai ocorrer. E não ocorre. Seguro, caminhas tranquilo. As preocupações imediatamente descem. Olha, eu estive tratando com um rapaz que está se aproximando do ministério, que ele está fazendo uns concertos lá no meu papai, na cozinha. Pois eu fui lá para ajudar-lhe e eu não sabia quem era ele. Ele simplesmente estava ali falando das cozinhas, dos gabinetes, que tinha que mudar essas coisas. Eu não sei que de momento houve uma interrupção e eu me peguei a falar do pacto e o homem ficou. E depois meu papai me disse, muchacho, esse homem está... Quando você lhe disse abençoado, então eu fui no outro dia para lhe dar um dinheiro, que era para comprar umas situações, e ele disse, olha, essas palavras que você me disse fez uns efeitos, eu sou um abençoado. Olha, eu já passei pela Rosa Cruz, eu já passei pelos muçulmanos, eu já passei por isso, agora já passei por igrejas protestantes, eu tive que me ir da igreja protestante para ver se entendia Deus, e agora estou numa igreja batista e eu gostaria de ser pastor. Mas quando eu sabia que havia algo, mas quando eu escutei que eu era um abençoado, que eu já estava abençoado, meu espírito deu um pulo. E é que teu espírito, todos esses espíritos, vocês estavam buscando isto. Essas são as águas que Cristo prometeu à mulher que ele lhe disse, olha, eu tenho uma água que se eu te der, não terá sede, jamais terá sede. Te tira a sede. Por isso é que Paulo era um problema. Você não vê que Paulo deixava os religiosos sem trabalho? Pois esse é o mesmo problema que eu tenho aqui em Miami. Você não vê que eles tiram todos os brinquedos. Halloween fora, diabo fora, isso fora, rudimentos fora, batismo fora, Santa Ceia fora, batismo, isso. Então, e agora com que vamos trabalhar? Estamos acostumados a trabalhar com esses materiais? Pois trabalhe com a lei da fé. A lei da fé é suficiente. Não foi Paulo que disse, não pondo as coisas no que se vê. O que é que se vê? Todos esses rudimentos. O que não se vê, o que é? A lei da fé. Olha, estou falando disso e não se vê. E eu tenho aproveitado desta lei por anos. Eu venho me aproveitando disto. Em minha saúde, em minha forma de viver a vida, meu repouso. Muitas coisas eu desfruto demasiadamente. Sim, estou tranquilo. Eu desfruto da vida, conto as horas. Uau! Eu gostaria que os dias tivessem 48 horas, porque me faz curto. Sim, quando você entra neste espírito, tudo você domina, está debaixo do teu domínio. Você não vê que você está voltando ao espírito que tinha a primeira criação? Na inocência. Na inocência não se sabia o que era pecado. E então havia um poder tremendo em Adão. E então imagina, tinha riqueza, porque na inocência há prosperidade. E então o que acontece? Que ele perdeu e veio a pobreza, o trabalho e tudo isso. Agora Cristo te retornou à inocência, mas com consciência. Porque agora você está igualzinho, está perfeito. És puro, não vê nada mal. E o único é que conhece o mal e o bem e se comporta melhor. E você dirá, mas Adão estava melhor, que lá estava nu e não sabia? Sim, mas desnudo se comete muitos... Na forma que vivia se cometia muitos erros. Agora é melhor porque você tem conhecendo o bem e o mal. Então, assim você não faz danos. Deus te devolveu tudo que se perdeu. Um homem lançou a perder, o outro resolveu. A lei da fé. Eu estou maravilhado. Esse rapaz que está lá uns 10 dias, que está lá consertando as coisas do meu pai, ele
Ele disse: olha, eu estou em choque. E mais, você também, ó. Como se diz? Em choque? Surpreso? Eu vivo em choque com o que eu represento. Sim, olha, isso é uma coisa tremenda. Você não vê que ninguém, depois de Paulo, ninguém havia falado como eu. Ninguém. Provado pela história. Ninguém. De fato, Paulo nem pôde falar. Ele pôde escrever, mas falar não pôde, porque nele ninguém cria. Paulo pôde escrever, mas falar não podia, porque permeava por toda Jerusalém, Ásia, o legalismo, Moisés, as obras. E Paulo não pôde falar. Todos me abandonaram, ninguém me entende. Ele não pôde falar, ele só pôde escrever. Agora eu posso falar. Mas olha, veja o que ocorre. Veja o que ocorreu com Paulo. Vamos buscar a Atos para que você veja que fale assim. Prepare-se para isso. Atos 23. Atos 23. Veja o que diz o verso 12. Complô contra Paulo. Para que você saiba o que ocorreu a Paulo com os apóstolos e os anciões de Jerusalém, os cristãos daquele tempo. Veja o que fizeram ao homem que falava da lei do Espírito. Para que você entenda por que temos tanta oposição. Veja, leiam. Vindo o dia, alguns dos judeus tramaram um complô e se juramentaram debaixo de maldição, dizendo que não comeriam nem beberiam. A que te sugere isto? Jejum? No jejum você não come nem bebe? Não comeriam nem beberiam até que tivesse matado a quem? E por que queriam matar a Paulo? O quiosque se esvaziava? Veja isso, olha. Eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Olha, os quais foram aos principais o quê? Sacerdotes e a quem? E aos anciãos. Veja, pegue a página e vire assim e vê a página anterior, no verso 17 do capítulo 21, para que você saiba quem são os sacerdotes e anciões. Veja, 21:17, veja o que diz. Para que saiba com quem foi que estes 40 se puseram de acordo e falaram. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com gozo. E ao dia seguinte, Paulo entrou conosco a ver a Tiago e se achavam ali reunidos quem? Agora, esses anciões são esses mesmos anciões. Veja, o verso 14. Os quais foram aos principais sacerdotes e aos anciãos. E disseram, nos juramentamos debaixo de maldição a não provarmos nada até que tenhamos matado a Paulo. Abençoado, diante da internet, diante de todas as nações, tenham as evidências escritas. Os anciões e os sacerdotes não suportaram ao apóstolo Paulo, como não me suportam a mim hoje em dia. Não me suportam. Você não vê que todas as religiões, todas, eu não disse algumas, eu disse todas, estão na lei das obras, não na lei da fé. Estão fazendo afronta ao Espírito de graça. Estão tendo por imundo o sangue de Jesus Cristo, tendo em pouco o sacrifício, pisoteando ao Filho de Deus. Essa é a minha acusação desde este púlpito da sede central ao mundo na internet. Seja que esteja me escutando o Papa, seja que esteja me escutando o líder religioso, estão todos em mentira. Todos estão em mentira.
Veja, e isso vê muita gente, por isso é que eu digo, porque eu sei que estão aí vendo. Eu estou dizendo que todos os cristãos que se converteram no dia de Pentecostes, junto com os sacerdotes e com os 11 apóstolos, chegaram. Aí estava Tiago, que era um dos líderes. Chegaram e disseram: tem que matar a Paulo. Está nos tirando o rosário, está tirando tudo que essa gente inventou aí. Estão tirando os lavamentos. Esse homem é um antissemita. Ele está indo contra o judaísmo. E queriam matá-lo. Verso 15. Agora, pois, vós, com o conselho, veja aí o conselho. Isso é sério, hein? Isso é sério que estamos falando. Agora, pois, vós, com o conselho, requerei ao tribuno que o tragam amanhã diante de vós. Veja, a lei e a política com a religião misturada. Veja, como sempre, os sacerdotes sempre vão lá na prefeitura do teu povoado e o que diz o sacerdote te estraga. Porque está mesclado, todos são os mentirosos. Olha, tô bravo, hein? Você sabe que eu não estou bravo. Eu tenho zelo de Deus para falar a verdade. Veja o que diz. Vou repetir o verso 15 do capítulo 23 do livro dos Atos. Agora, pois, vós, com o conselho, requerei ao tribuno, olha onde se metem, que o tragam amanhã diante de nós, como que querendo indagar alguma coisa mais certa dele, e nós estaremos prontos para matá-lo antes que chegue um complô. Olha, atente-me bem, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui da lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida, o que prospera as nações, o que dá saúde, o que te levanta. É uma lei. Essa lei venceu a lei das obras. Então a lei das obras ficou nula. Então foi isso que pregaram aos povos. Até que não chegue a lei do Espírito de vida, como diz aqui, é sem obras, para que seja por fé. Os povos não vão prosperar. E eu te digo, você pode se manter firme nisto, e você dura até o último dia de sua vida, duras em saúde. Quando esta lei, que eu agarro assim em minha casa, e me vem todas essas porcarias que tem este corpo, respeita que eu tenho a lei do Espírito, muchacho, a saúde me chega assim e me cobre. Me cobre, porque é a lei, é a maior lei deste mundo. A lei que criou os céus e a terra. Apodere-se disto. Vamos estar de pé. Guarde essas evidências escritas. E vamos dar graças. Pai, graças por esta palavra que nos faz livre. Graças, Senhor, pelo zelo de Tua palavra, Pai. Que milhares agora mesmo, através da internet, se dão conta. Que despertem a verdade deste Evangelho. Graças, Senhor, graças. Assim recebemos milhares deles, Pai. No nome que é sobre todo nome, declaro esta congregação curada, Pai. A declaro em espírito de prosperidade. Digo que prospera e vivem, que vivam esta lei maravilhosa que está nas mãos deles. Perto de ti está a palavra, perto de tua boca e de teu coração. Graças, Senhor. No nome de Jesus, o que ressuscitou. Amém. Amém. Boa noite. Um aplauso ao Senhor e saúde a teu irmão.